Estamos com mais um vídeo e dessa vez é um vídeo de um canal que eu não conhecia. Criei o God of War, o remake. Eu não sei falar o nome desse jogo, então é isso, né? Vamos lá. Eu só tenho 7 dias pra tentar criar o remake de God of War. Eu não vejo a hora de caçar os deuses do Olimpo no estilo da gameplay atual. E já que essa bomba não tem nem data de lançamento ainda, eu mesmo vou fazer minha própria versão, com inimigos, combos, gráfico AAA e em só 7 dias. Não vê. Eu já tava com a ideia de fazer esse remake uns meses atrás, então eu já tinha feito esse progresso. Como podem ver, é um baita progresso, né? Mas pra ficar justo, eu vou começar do zero. Então vamos pegar tudo isso aqui, jogar no lixo, criar um projeto novo, importar o Kratos, as lâminas e... estamos no mesmo lugar de antes. Inclusive, olha essa boquinha do Cleitinho, essa linguinha... Mas antes da gente começar com as programagens, a gente precisa de animações. Então eu tentei tacar o Cleitinho no Mixamo, que é um site pra gente animar os modelos 3D, mas essa pura sempre dá erro, nunca é fácil, né, rapaziada? Então eu fui obrigado a abrir o modelo dele no Blender pra ver o que tava de errado, e se liga como tava esse modelo. Por que será que não deu certo? Alguém sabe me dizer? Depois de pegar as animações, voltei pra Unity e já decidi enfrentar o maior desafio logo de cara, o sistema de combos. Eu já tentei fazer sistema de combos algumas vezes, mas eu sempre passei sufoco tanto na parte de programação quanto de animação. Eu odeio mexer com animações. E aqui eu vou estar fazendo 2 combos, um forte e um fraco. Então vamos lá, né? Comecei baixando essa animação pro combo leve, e o foda é que essa porra tem movimento, não tinha opção de pegar ela estática, então... eu que me lasque. Eu vou ter que separar cada golpe em uma animação diferente, tirar todo esse movimento pra frente, configurar tudo bonitinho, programar. Depois de quase abandonar esse projeto por causa desses combos lazarenteados, eu inspirei fundo e coloquei a braba pra tocar. Agora eu tô inspirado. Já peguei uma animação pra ser do combo forte, baixei também uma pro nosso Cleitinho andar, e agora bora configurar tudo isso. Bom, lembram como estava o estado no nosso Kratos no Blender? Pois é esse Kratos que está aqui na nossa cena. Então eu vou ter que configurar e texturizar essa porra pela 3ª vez. Olha a aura do homem com essas lâminas em volta, é muita aura, bicho. Não, vamos esperar o Cleitinho farmar a aura, vamos esperar. Enquanto eu tava arrumando a barbicha do Cleitinho, me deparei com essa foto do fucking Donald Trump no meio das texturas. Como assim, mano? Depois de dar uma texturizada no nosso Cleitinho, eu ainda tive esse problema das texturas da barba estarem meio que low poly. Demorei um pouco pra conseguir arrumar isso, mas o pai é muito bravo, ó. Bom, agora chega de enrolar, já temos tudo o que precisamos para começar com as programagens. Eu fiz um sisteminha básico para a câmera seguir o mouse tendo o jogador como centro, e um scriptzinho para andar. Mas que porra é essa? O problema é que qualquer uma das animações que eu importei no Mixamo estava assim. E como que eu arrumo isso? Eu não tenho ideia. Mas acabei descobrindo que o problema é que o meu personagem estava marcado como humanoide, e as animações não. Então só tirei o personagem de humanoide e deu certo. Taquei essas lâminas na mão do Cleitinho e ajustei os detalhezinhos de intervalo das transições, animações e tal. Eu já disse que eu odeio animações? Aproveitei para dar uma melhoradinha no offset da câmera. Agora a câmera tá em cima do ombro, boladona. Chega a ser um quase jogo, né? Eu tava procrastinando muito para fazer esse combo, então eu aproveitei para dar um grau nas texturas do Cleitinho que ainda estavam meio zoadas. Acontece que as texturas de normal map não estavam marcadas como normal map, que é um tipo de textura que dá a sensação de 3D no objeto. Agora tá topzera. E se é louco, se liga no upgrade que a gente teve nesse Cleitinho, todo empedradão, louco de pedra. Eu entrei em cal com meus amigos bem nessa hora, e um deles quis fazer os efeitos sonoros. Só se liga nas espadadas. Mas agora acabou o recreio, gurizada. Bora fazer esse combo de uma vez. Separei as animações, se liga como ficou essa porra separada. Eu acho que não era pra ser assim. Ainda falta vários mini ajustinhos, né? Como, por exemplo, o combo tá muito rápido, o jogador tá indo pra frente, a câmera não acompanha a janela pra continuar, o combo tá muito curta. Então vamos começar pela câmera, né? Isso acontece porque o objeto visual do Cleitinho está dentro do objeto dos scripts do Cleitinho. E a animação faz ele ir pra frente dentro do objeto do pai dele. E a câmera só segue o objeto do pai. Mó papo de nerd. Fiz umas programagens e deu nisso. Mano, não entendi porra nenhuma que ele falou. Mas tô compreendendo. Eu até consegui fazer acompanhar o Cleitinho, mas ele fica teleportando pra trás quando acaba o combo. E acabou que eu fiquei por aqui mesmo nesse dia. Eu já comecei meio tarde, então não deu pra fazer muitas coisas. Acordei e já fui direto dar uma arrumadinha nessas animações de combo que tá horroroso. Consegui fazer um esqueminha pra terminar o golpe do combo, porque antes eu apertava 3 vezes rapidão pra atacar e já ia pro final do combo. Agora ele executa o combo todinho, certinho, bonitinho. Mas eu não consigo por nada sincronizar essa porra pra ele não dar esse TPzinho de volta pra trás quando acaba o combo. Então eu tive que recorrer ao que eu mais temia, editar a animação. Mas antes eu tive que lavar uma loucinha, e logo após isso eu fui pra academia. Inclusive eu tava achando o Cleitinho muito frango. Olha esse peitoral, o meu é infinitamente melhor. Só essas costas dele que não tá tão ruim, né? Então eu fui pra academia pra conquistar o shape de deus da guerra. E se liga como ficou essas costas.
Agora sou o novo God of War. Beleza, mas chega de enrolação, bora terminar essa porra logo. Dei uma mudadinha nas animações, tirando o movimento pra frente e ficou perfeito. Muito mais fácil do que eu pensei. Se eu soubesse que era só fazer isso, eu não teria perdido mó tempão tentando resolver no código. Mas é bom o nosso jogador ir um pouco pra frente quando ele ataca. Então eu fiz o objeto do player ir pra frente de uma forma suavizada quando eu aperto algum botão de ataque. Depois que eu programei isso, se liga como ficou. Ó, ficou perfect. Só que como pelo menos nesse vídeo eu não vou fazer o jogador pular, rolar ou se defender, ele vai só atacar, então eu vou ter que dar uma variada maior nas possibilidades de ataque, já que só tem esses dois combos. Então eu fiz um esqueminha pra poder alternar entre os combos no meio do combo. Agora eu fui dar uma ajeitada na animação de andar e correr. Primeiro que as duas estão iguais, assim fica muito feio. Segundo que a animação de andar tá muito rápida e leve. Não dá uma sensação de peso no cleitinho igual as de ataque estão dando. Pega o passinho, pega. Acabou que eu não consegui deixar essa animação de andando minimamente aceitável. Então eu vou ter que achar alguma aqui no Mixamo mesmo. E agora tá totalmente pronto esse esquema de animações básico. Hora de fazer as lâminas irem em direção aos inimigos. Eu acabei fazendo um esquema com os Line Renderers da Unity. Line Renderer é um componente que renderiza uma linha no jogo. Eu fiz essa linha renderizar em vários pontos diferentes entre a lâmina e a mão e apliquei física nesses pontos. E aí eu fiz a lâmina ir pra uma posição um pouco mais pra frente da mão enquanto eu estiver atacando e vamos ver como ficou. Eu acho que não era pra ficar assim. Mas que porra é essa? Tá ficando melhorzinho. Tá difícil desse golpe pra frente, hein? Eu pensei que daria pra usar a mesma posição de ataque pra todas as animações, mas aparentemente eu vou precisar de uma pra cada variação de animação pras lâminas sempre. O Scope tá mais bugado do que o Nokia tijolão. Meu Deus. Irem pra frente. Muito trampo, tá maluco? Então eu programei pra cada uma das 6 animações de ataque terem uma posição diferente para as lâminas irem, e fiz as correntes terem física. Também configurei umas posições melhores pra corrente começar e terminar. Mas isso não resolveu o problema de que às vezes as lâminas estavam batendo com a parte de pegar na espada. Então eu fiz um esqueminha pra lâmina ficar quase sempre apontando pra fora do Cleitinho. Assim o que toca nos inimigos é realmente a lâmina. Inclusive, olha essa pose do Cleitinho totalmente cinematic. E assim ficou o combo fraco finalizado. Só tem que dar uma ajustadinha na animação final e... Agora sim, esse é o combo leve. Agora bora otimizar o combo forte. E... Pronto, agora pra gente finalizar o Cleitinho só falta uma textura nessas correntes aí. E eu tentei bastante fazer uma corrente mesmo, mas eu não queria perder muito tempo aqui e eu não consegui fazer isso rapidamente. Então eu só deixei preto e metálico mesmo e foda-se, se não gostou vai criar o teu God of War aí. Agora precisamos enfeitar esses movimentos. Por enquanto eu vou botar apenas um Trail Renderer nas lâminas pra ficar um rastro por onde elas passam. Depois eu também coloco umas partículas de fogo. O que fez God of Barbie? Depois de configurar certinho esses trails, é só adaptar o código pra ativá-los durante o ataque. E por esse dia foi isso que deu pra fazer. No finalzinho eu só fiz mais uns ajustinhos, tipo fechar os dedos dele pra segurar a espada na animação de Idol, tava aberto até agora. E mano, eu deixei todos os dedos certinhos, mas eu tava sem gravar a animação e não salvou. Eu tive que fazer tudo de novo, muito burro. Hoje eu já fui cedão pra academia pra poder dedicar o resto do dia todinho ao joguito. Hoje vai ter progresso. Já comecei o dia fazendo uns ajustinhos na velocidade das lâminas durante o ataque. Agora ficou bem melhor. Com isso, o nosso Cleitinho tá pronto por enquanto. Agora bora fazer os adversários. Fui procurar algum daqueles inimigos fracos pra gente usar, de preferência do God of War 3 ou Ascension, mas eu não achei nada. Então tive que usar um esqueleto genérico mesmo, porém não dá pra baixar. Depois de ver 15 modelos bons de esqueleto que daria pra gente usar, nenhum dava pra baixar, nenhum. Daí eu achei esse aqui que é muito foda e também não dá pra baixar. Eu fiquei realmente muito tempo procurando um inimigo decente aqui. Eu marco nessa porra de Sketchfab que eu quero que apareça apenas modelos baixáveis e mesmo filtrando, aparece vários que não dá pra baixar, vai entender essa porra. Tive que recorrer à Asset Store da Unity, onde acabei achando esse aqui. Ele é estilizado, não é exatamente o que eu queria, mas dá pra gente testar. E esse aqui é o nosso esqueletinho. Eu tentei por tudo fazer esse brilho que era pra ter no peito dele, mas não sei por que não funcionou, é propaganda enganosa. Só que acabei ficando na dúvida se eu continuava com esse esqueleto mesmo, porque ele não combina muito com o estilo gráfico do nosso Cleitinho. Então eu fui dar mais uma procurada na Asset Store e achei esse capetinho aqui que vai combinar bem mais. O nosso Cleitinho vai caçar demônio. E foi importar esse capetinho que eu descobri que ele foi gerado por IA. E olha que modelo feio, mano. Hoje tá difícil de achar algo que preste. Eu tinha que aprender a modelar logo. Então eu fui dar mais uma procurada e acabei não achando nada de novo. Tá maluco? O mais difícil nessa porra vai ser achar um modelo que preste do inimigo. Já foi 2 horas só nisso. Até que por fim eu peguei esse modelo que já tinha feito com o IA uns tempos atrás pra um jogo comercial meu. Shhh, sem spoiler. E acabou que esse modelo ficou muito melhor que esse capetinha velho. Então vai esse mesmo. Então eu fui tacar ele no Mixamo e pegar umas animações. Mas essa porra de Mixamo não tava conseguindo irrigar o meu boneco. Então lá fui eu, mais uma vez, procurar algum modelo. E procurando nos confins da internet, quase entrando na Deep Web, eu finalmente achei algo que preste. Esse bicho aqui é do God of War 3. Eu acho que é do 3, né? Mas não dava pra pôr ele no
no Mixamo ainda. Tinha que tirar pelo menos esse machadão debaixo das pernas dele. Então eu já abri o Blender aqui pra tirar. Mas quando eu importo pro Blender, ele vem como um objeto inteiro. Não dá só pra eu escolher apenas o machado. Então eu fiquei um tempo pensando como que eu faria essa porra. Até que eu percebi que é só eu escolher as faces do machado. Muito burro. Então eu importei de volta pra Unity pra testar como ia ficar a textura no modelo inteiro. E tá de boas. Só tem que tirar o escudo também, porque a textura dele é outra. Então bora voltar pro Blender e apagar essa porra também. Foi um rolezaço fazer tudo isso, mas a vantagem é que posso usufruir das vantagens de ter um objeto todo separadinho e outro todo juntinho. Durante a gameplay fica ativo o boneco que é apenas um mesh, porque ele é mais leve, e quando o inimigo morrer, eu ativo a forma separada dele, com física, que parece que ele foi explodido. Agora sim, finalmente vamos animar essa porra do Mixamo. Mano, olha como tá essa porra dessa panturrilha, eu tô ficando maluco. Agora eu fiquei meio desanimado. E mesmo que não tivesse esse problema na panturrilha, o boneco não ia ficar 100% com a textura correta, pois os braços são com outra textura e não dá pra separar, o que acabou me desanimando mais ainda. Mas como vocês já sabem, eu tinha ficado 3 horas procurando um inimigo e eu não queria voltar pra isso. E acabei lembrando que dá pra dar uma esculpidinha nos modelos pelo Blender, então eu fiz isso e diminuí essa panturrilha gigante desse bicho. Tava quase do tamanho da minha, cê é louco. Agora sim vamos dar uma rigada e escolher as animações do nosso inimigo. Mas eu já tava trampando por muito tempo seguido, minha cabeça tava explodindo, então eu fiz uma pausazinha para dar uma lidinha. Agora que a minha sanidade mental estava parcialmente recuperada, fui dar uma mexidinha nas lâminas. Elas não estavam apontando pro lado certo, e acabou que continuou igual, mas foda-se. Só que agora a porra do Brasil começou a jogar, e sempre que essa porra joga, a internet aqui em casa fica um lixo. Agora o Mixamo não carrega por nada. Já que no momento não tem como baixar as animações, vamos focar nas programagens do inimigo. Dessa vez eu vou fazer um inimigo um pouco diferente. Eu sempre faço um inimigo que anda pra lá e pra cá, e quando o jogador chega perto dele, ele vai em direção ao jogador e executa um golpe. Mas essa é uma IA um tanto quanto simples, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu tava com a ideia de fazer um esquema de ataque em grupo. Caso aconteça de ter mais inimigos em volta, eles vão em grupo pra cima do jogador. E se tem, por exemplo, 6 inimigos próximos do jogador, apenas 4 vão em direção a ele, enquanto os outros ficam em posição de ataque esperando. E aqui vai um spoiler, acabou que não funcionou direito, e eu só fiz um inimigo normal, igual eu sempre faço mesmo. Mas para fazer o inimigo, eu tenho que importar o pacote de AI Navigation da Unity, para eles saberem onde eles podem andar. E aí eu tentei programar... Meu Deus. Mano, nossa, é uma coisa complicada. Programação é chata pra caralho. Pra eles se comportarem dessa forma diferenciada e opura. Mas aí eu fiz uns pequenos ajustes e funcionou. Tá meio difícil de entender o que tá acontecendo sem as animações, então bora pegar essas animações de uma vez. Então eu baixei todas essas animações aqui, agora é só programar e configurar pra ficarem encaixadinhas. Mas isso eu faço amanhã. Hoje eu comecei a trabalhar bem tarde, já é 5h40, acordei meio preguiçoso, mas só bora. Já comecei fazendo umas programagens das animações dos inimigos, e logo após isso ajustei a posição do machado e do escudo. Foi um pouco confuso porque se eu deixo o escudo exatamente do jeito certo no antebraço do boneco, o escudo atravessa a perna. Se eu deixo sem atravessar a perna, fica errado no antebraço. Mas enfim, né? Game developagens. Aí eu fui dar uma testada e ele tá me seguindo de costas. O que ele quer que eu faça com essa espada? Eita porra, o bicho teleporta. Tentei dar uma arrumadinha aí. O cara só tá parado olhando pros lados, ele não quis peitar o Cleitinho. Aí eu percebi que essa porra dessas texturas estavam em um formato que poderia estar prejudicando a qualidade da imagem. DDS, nem sabia que existia um formato assim. Então eu fui converter pra PNG, mas essa porra de Convertible converteu minhas imagens e não deixou baixar sem ter um plano. Os caras são mercenários. Esse outro aqui também tem um limite de 10 por dia, mas pelo menos deixou baixar os que eu converti. E se liga na diferença, ficou bem melhor. E de repente o jogo já tava com o combate funcionando. Mas o Cleitinho tava subindo muito em cima do inimigo conforme combava. Então eu fiz um esqueminha pro inimigo ir pra trás a cada hit do Cleitinho, um sisteminha de knockback. E agora estamos com os inimigos funcionando. Mas essa animação de morte tava meio paia, então eu adicionei essa explosão quando o inimigo morre. E haja processamento pra isso, né? Mas beleza. Agora a gente vai fazer uns upgrades visuais nesse combo. Eu vou começar pelo Hit Stop, que pra quem não sabe, é um congelamento do frame que acontece com o tato. É pra dar uma sensação de peso na animação. E ficou bem esquisito de primeira, né? Mas a gente vai adaptando. E pior que nesse caso, o Hit Stop ficou uma bosta, vamos sem mesmo. Então eu decidi pôr uma partícula de fogo nas lâminas do caos pra dar uma enfeitadinha. Importei esse pack de partículas da Unity e fui implementar. Se liga que partícula bonita de fogo. Mas arrumei porque o pai é muito brabo, coloquei em uma lâmina pra testar e esse fogo aqui tá uma porra, hein? Então eu dei uma arrumadinha e tentei fazer de uma forma que fique o rastro. Mas assim não vai ficar legal, então eu abandonei essa ideia. E fiz a partícula ser ativada apenas quando o jogador atacar. E agora tá na hora da gente pôr um cenário da hora nesse jogo, né? Então vamos pôr esse castelão de $130 aqui. Ah, o pai tá com a grana, hein? Mentira, eu paguei uns $3 nesse asset em promoção. Ele é mais medieval que grego, né? Mas não tem problema, a gente faz umas adaptations. O foda vai ser baixar essa porra com essa internet boa que eu tenho.
Já levantei cedinho e me joguei nos computers pra terminar essa porra logo. Consegui baixar e importar o mapa, agora é só ir fazendo umas modificações. E olha essa porra quando eu importei rodando a 5 FPS. Mas foi só importar esse asset que o jogo ficou lindo, olha esse brilho nas lâminas. Foda que tá travadaço. Depois de um tempo analisando como eu ia otimizar essa porra, fui fazer um Occlusion Culling, que pra quem não sabe é uma técnica de otimização pra renderizar apenas o que aparece na minha tela. Mas toda vez que eu tentava fazer isso, a minha Unity crashava. Eu até não gravei essa parte pro computador ter mais força pra fazer isso e mesmo assim crashou. Então eu tentei fazer parcelado, fazendo em alguns objetos primeiros e em outros depois, e acabei descobrindo que o Occlusion Culling não funciona dessa forma, olha só que maravilha. Enquanto eu não descobria como eu ia otimizar esse castelão, eu fui tentar fazer um rastro no foguinho, mas eu lembrei, cara, o jogo tá rodando a 2 2 FPS. Mano, que vídeo bom. E eu quero deixar ele mais pesado ainda. Muito burro, larga a mão. Bora otimizar esse jogo. E cara, eu fiquei horas, o dia inteiro tentando descobrir como otimizar isso. Conversei muito com o chat GPT, tentei de tudo. Otimizar os LODs, tirar as sombras, otimizar as iluminações, tirar as névoas, muita coisa. E eu e o meu parceiraço Gepeto chegamos na conclusão que o que faltava era o Occlusion Culling. Por algum baralho, a Unity crashava quando eu tentava fazer isso. Então eu parei, eu tava cansado e puto. Já tinha tentado outras coisas, mas nada funcionava. Até que eu fiz o Occlusion Culling em uma cena com poucos objetos e funcionou. Então a solução foi, ao invés de fazer essa porra nesse mapa aqui, eu vou criar um mapa menor, do zero e com menos detalhes. É um pouco mais trabalhoso, mas é a única opção. Até que eu decidi pegar esse cenário como base e modificar bastante, excluir quase tudo, principalmente os objetos mais pesados. E até que já ficou mais jogável, né? Mesmo sem fazer o Occlusion Culling. Mas mesmo assim o Occlusion Culling não tava funcionando. Tem alguma coisa impedindo de funcionar. Então eu achei uma forma de burlar isso. É só eu diminuir o tanto que a minha câmera renderiza pra frente. É um Occlusion Culling improvisado, mas vai servir. Mas aí temos dois problemas. O primeiro é que esse cenário mais azul não tá parecendo nada com God of War. E segundo que a gente tem que dar uma camuflada nessa distância limitada. Então eu adicionei essa névoa mais avermelhada. Assim solucionamos os dois problemas com uma caixa d'água só. E agora que eu cheguei nesse visual insano, tenho que dar uma polida no cenário, começando por essas escadas que o Cleitinho não consegue subir. E logo após isso vamos dar uma mexidinha nesses próprios e configurar o chão para os nossos inimigos poderem andar. E agora nosso jogo tá praticamente pronto. Eu só vou trocar essas animações de idle dos inimigos porque parece que eles estão perdidos. E por último eu fiz uns detalhamentos secretos que eu não vou mostrar agora porque são muito secretos. E bora ver como ficou esse jogaço. Mas calma lá, meu patrão. Eu tenho um aviso para os senhores. Você quer aprender a criar jogos igual essas especiarias que eu fabrico? Não. Tudo para todo nível. Não importa se você é iniciante. Não. Usar IA da forma correta para aumentar Não. em tirar dúvidas. Basta entrar em game. Não. O curso vai ficando mais caro. Então aproveite e... Saudar nosso senhor Ares. Vamos, homens. Acabem com tudo. Eu também não sei se dá pra mim não, Eliane. Que se eu ando com ele e pra ele não dá, já sobrou deles pra mim, né? Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Não dá pra ir não. Caraca, ficou muito bom. Não, isso aí pra mim ficou muito bom. Pra quem não sabe, é o Thiago... O Thiago não, desculpa. O Thiago Ventura. Realmente o nome dele é Thiago. É o Thiago Ventura. Meu Deus. Beleza, então agora estamos aqui no jogo, os caras já abandonaram a gente, já deixaram o Cleitinho na mão aqui, mas a gente não precisa desses vagabundos não. Olha o foguinho quando eu ataco, cara, olha que coisa bonita. E eu não coloquei som no jogo não, se quer um jogo com som vai fazer você, cara, muito trampo. Mas agora vamos começar a chacina aqui, né, cara, bora matar todo mundo. Olha aqui o tamanho do exército, os caras regaram por causa desse pequeno exército aqui, mano, mas pro nosso Cleitinho isso aqui não é nada. Já toma espadada na cara, tá ligado? Nossa, velho. Inclusive agora vai ser muita treta, mano, é bom o editor soltar uma música braba aí, solta braba, editor. Nossa, olha esse fogo, mano. Olha esses gráficos, cara. Olha que coisa bonita, mano. Ó, vê se isso aqui não parece um take de God of War Remake, mano. A Sony já pode me contratar, hein, velho. Pode me contratar, é foda. Vamos fazer uma chacina aqui agora, ó. Pá! É muita peça voando, mano. Toma, toma! Vamos acabar com esses dois últimos vagabundos aqui. Nossa, chegamos aqui no topo, só tem mais esse. Pronto, nossa, acabou, mano. Fizemos a limpa aqui no castelo, cara. Matamos todo mundo. E agora a gente vai... Ué, que barulho é esse, mano? Vocês estão ouvindo isso, cara? O Brusão. O que é isso? O Brusão do nada. Ah, meu irmão, qual foi? Ah, meu irmão. Não, o vídeo ficou bom. Ficou bom. Mas é isso. Muito obrigado. Você que assistiu o vídeo. É isso, né? Não tem muito o que dizer. Valeu.
Valeu.